voz do menino. E o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Você percebe que nesse texto, Deus ouviu a voz do menino duas vezes. Fala duas vezes, propositalmente, que Deus ouviu a voz do menino. Esse menino, nessa mensagem, ele representa o propósito de Deus em nossa vida. Tá? Ele representa o propósito. Então você vai entender o que significa Deus ouviu a voz do menino. Eu podia até dar esse título para a mensagem. Deus ouviu a voz do menino. Ore comigo e diga: Senhor, esse é o momento de eu receber o alimento. Esse é o momento do meu espírito aprender, do meu espírito ouvir, dos meus ouvidos ouvirem. E agora eu clamo o sangue do Cordeiro para que venha nos abençoar e venha nos trazer a revelação. E todo ladrão de semente eu repreendo no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Eu proíbo de roubar a semente que vai ser plantada agora. Eu abençoo esta semente e declaro que ela não voltará vazia, ela fará aquilo que lhe apraz. Eu abençoo os ouvidos que vão receber, e eu abençoo os meus que vão ouvir o Espírito agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém e amém. E pedir por gentileza, Fabrício, se puder, coloca um fundo musical baixinho para nós, e eu quero que você sente diante de Deus. Veja comigo que Deus tem propósitos para todas as pessoas. Alguém diga comigo: todas as pessoas. Não estou falando só das pessoas que estão dentro da igreja, dos que são crentes. Deus tem propósitos para aqueles que não estão dentro do propósito dele. Mas Deus tem um propósito para eles. Você vai perceber nessa história que Agar é uma pessoa que não tem nada a ver com o propósito de Deus, no sentido que ela não é da descendência de Abraão, ela não estava na linhagem das promessas, e no entanto Agar está na Bíblia. E Agar é essa pessoa egípcia, é uma mulher egípcia, é uma escrava, e você poderia dizer: Deus não tem nada para ela. E na verdade, Deus vai mostrar que Ele tem propósito para todas as pessoas. Agora, eu quero dizer que mesmo quando nós temos problemas, Deus não abandona os seus propósitos para nós. Porque Agar vai mostrar nessa manhã uma pessoa com problema. Uma pessoa com sérios problemas. Nós vamos hoje estudar os problemas de Agar e ver que ela quis abandonar o propósito, ela quis matar o propósito, e Deus ensinou Agar a cuidar do propósito. E olha Deus falando com você aí. Você que também passa problemas e está passando dificuldades, e quando por causa dos problemas você mata o propósito. Por causa dos problemas você termina abandonando os propósitos de Deus para você. Mas Deus quer te ensinar a você mesmo defender o propósito. Porque Deus continua defendendo o propósito dele com a sua vida. Então, em primeiro lugar, eu quero caminhar nos problemas de Agar. Tá? O primeiro problema está aqui no versículo 9, nós vamos ler aí, do versículo 9 até o 21, nós vamos estar caminhando juntos. E aqui, o que está escrito em Gênesis 21, 9, é o seguinte: Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Muito bem. Na verdade, esse momento que Sara viu é porque no começo do capítulo 21, fala do nascimento de Isaac, e fala que Abraão deu um grande banquete, uma grande festa, quando seu filho nasceu. E então o verso 8 diz do 21 que cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Ele estava pequenininho ali, mas já estava no tempo de brincar com Ismael. Ismael estava com pelo menos uns 12 anos ou 13, por aí, tá? Então imagina, quando Sara viu que o seu filho verdadeiro, o seu filho do seu ventre, que era Isaac, estava brincando, isso é, o Ismael, que era o filho de Agar, que já estava crescido, estava brincando com Isaac pequenininho, ela começou a pensar no futuro.
E ela viu, no versículo 9, o problema. Ela viu os dois brincando e ela disse para Abraão no verso 10, manda essa escrava embora junto com o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Agora, onde estão esses problemas? Esse problema aqui surgiu de um arranjo humano. Preste atenção, irmãos. Quando nós fazemos arranjo, as coisas complicam para nós. E olha, Abraão concordou. Primeiro foi Sara que deu a ideia do arranjo. Pega a minha escrava e tem um filho com ela. Segundo, Abraão concorda com esse arranjo. Abraão entra no arranjo. Mas outra coisa, Agar entrou no arranjo também, porque apesar de ser escrava, ela poderia ter dito não. Ela poderia ter dito, eu não quero te dar um filho assim. Isso vai dar problema depois. Eu sei que Deus já falou para você que é Sara que vai ter um filho. Por que você quer me usar agora para tirar um filho através de mim? Mas Agar não quis agir dessa maneira. Imagine, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Você é uma mulher escrava, sem marido, sem ninguém. A patroa decide dividir o marido dela com você. Você diz de jeito nenhum. Ou você diz, aqui está a minha chance. Aqui está a minha oportunidade. E ela fez exatamente isso, porque o arranjo humano é assim. Ele depois atrapalha as coisas de Deus. A única razão que Agar está enfrentando esse problema aqui, de ser mandada embora de casa, é porque ela concordou com esse acordo, tá? E no fundo ela poderia ter dito não. Sabe por quê? No capítulo 16, no versículo 4, diz assim, que Agar concebeu, conheceu Abrão a Agar, e ela concebeu. E vendo que ela concebera, desprezou a sua senhora. Ei, Agar não era uma escravinha qualquer não. Ela era daquela assim, eu não vou perder a mínima oportunidade de ficar por cima. E no momento em que ela viu que realmente tinha um filho que a sua patroa não tinha, em vez de ficar caladinha e humilde e agradecer a Deus, o que ela fez? Começou a zombar da sua senhora. Começou a mostrar quem era Agar. Deixa eu dizer para você, Deus tem planos conosco, mas tem áreas da nossa vida que Ele precisa lidar com elas. Deus sabia que Agar tinha essa tendência aqui. Esse arranjo, irmãos, ele não precisava acontecer. Olhe para mim, por favor, eu quero falar algo aqui, que tem coisas que estão escritas na Bíblia que não era para ter acontecido daquele jeito. E às vezes você pensa que só porque está escrito na Bíblia, era assim que Deus queria. Presta atenção, a Bíblia é um livro descritivo. Ela apenas está descrevendo como a história aconteceu. Não que Deus precisasse que isso acontecesse, está entendendo? Então tem coisa, nem tudo que está escrito na Bíblia, está escrito porque era assim que deveria acontecer, tá bom? Então é o seguinte, surgem problemas adicionais aqui para Agar, porque a primeira coisa, além de Sara estar com ciúme agora de Ismael com Isaque, ela manda Abraão mandar Agar para fora de casa. Então Agar é rejeitada. Espera aí. Ela agora é rejeitada. E ela é mandada embora de casa. No versículo 14 diz que Abraão se levantou de manhã, preparou o jumentinho dela, botou uma vasilha de água, colocou comida, o pão, e colocou ela sobre o jumento, e colocou o menino, e despediu ela em casa. E presta atenção, o verso diz assim, e ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba. Você acha que essa é uma situação fácil? Eu estou falando dos problemas de Agar. Eu quero mostrar para você por que Agar queria abrir mão do propósito de Deus. É por causa dos problemas. Problemas que ela mesma arrumou. Porque Agar agora está sendo rejeitada. Irmãos, olha, no versículo 12, Deus diz assim para Abraão, porque no versículo 11, pareceu isto duro aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Abraão não estava nem preocupado com Agar. A escrava eu mando embora, o problema é o meu filho que eu tenho com ela. Irmãos, por favor, pare um pouquinho para pensar nisso aqui. Todas as pessoas envolvidas nessa questão, que são 4 pessoas, é Deus, Abraão, Sara e Agar, 5, porque agora tem um menino. Até 13, 14 anos de idade, o menino está vivendo em casa, presta atenção. Já tem 14 anos que o menino vive dentro de casa, 11 anos, na verdade, que o menino vive dentro de casa. A família vive em paz, mais ou menos em paz, né?
Porque na hora que Isaac nasce é que a confusão começa. Sara tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ela tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Ela tinha 65 quando Ismael nasceu. Não, ela tinha 86 anos. Ela tinha 86 anos, porque foram 14 anos depois. 86 para 90 dá quanto? Não, isso aqui a minha conta não está boa, não. Quando Abraão tinha 86 anos, ele teve o filho com a escrava. E quando ele tinha 100, Isaac nasceu. Então ele tinha 14 anos. É isso. Então 14 anos vivendo em paz dentro de casa. E agora, quando Deus manda... Primeiro foi a ideia de Sara. Você manda ela embora de casa, junto com o filho que você tem com ela. E Abraão achou aquilo duro, aquilo doeu no coração dele. Aí Deus entra na história. Ah, é? Manda ela embora mesmo. Eu não quero saber quanto vai doer em você. Quanto vai doer na criança, manda ela embora mesmo, porque o que ela está falando é verdade. Esse não era o meu plano. Esse não era o meu plano, você vai ter que arcar com esse problema. Eu não quero saber se vai doer em Sara, se vai doer nela, se vai doer em você. Manda ela embora de casa. Então, Deus também estava sentindo por isso, você não acha? De ter que mandar essa mulher embora de casa por causa do propósito dele? Agora surge um outro problema, irmãos. E o outro problema que agrava na vida de Agar é que quando ela sai de casa, no versículo 15, diz que ela andando errante pelo deserto, acabou a água. Olha, já fui rejeitada, já fui mandada embora de casa, agora acabou a água, acabou a comida, isso foi a gota. Sabe quando diz assim, a última gota para eu desistir, foi esse momento? O que Agar faz no versículo 15? Ela colocou o menino debaixo de um pequeno arbusto, isso é, ela abandonou o menino. Ela abandonou o propósito. Agora, você vai perguntar assim, pastor, por que você está chamando o filho de Agar de propósito? Porque o filho de Agar não era propósito, o filho de Agar era problema. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, será que Deus não pode fazer de nossos problemas virar um propósito? Olhe para mim o versículo 13, escute lá, leia o versículo 13 comigo de Gênesis 21, porque Deus diz assim, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua linhagem. Preste atenção, quem é o nosso Deus nessa história? Não era para ter esse filho de Abraão aqui, mas já que você teve, agora eu vou incluir ele no meu propósito. Ele não vai ser mais problema, agora ele vai ser propósito. Está entendendo? E agora Agar tem essa dificuldade, ele é problema ou é propósito? Eu acho que ele é problema, eu não devia ter tido esse menino. Eu não devia ter tido, porque ele só causou problema para mim, fez eu ser rejeitado da minha casa, fez eu agir daquela maneira com a minha patroa, agora eu fui mandado embora de casa, e outra coisa, agora nós estamos no deserto pronto para morrer, porque já não tem comida e nem água. E aí o que Agar faz? Ela abandona o menino debaixo de uma árvore, e o verso 16 diz que ela foi assentar-se na frente a uma boa distância, como a de um tiro de arco, imediatamente assim, vários metros que ela não queria ouvir o menino chorar. Eu não quero esse menino, ele vai morrer aqui, por causa dele eu estou com esse monte de problema, eu não era nem para ter esse filho de Abraão aqui. O que é Abraão na minha vida? Abraão não é nada na minha vida. Como é que eu fui me enganar, como é que eu fui me empolgar com isso, onde eu estava com a cabeça, quando eu fui mexer com isso? Sabe quando Deus entra na nossa vida através dos nossos erros? Sabe quando Deus entra na nossa vida através daquilo que a gente pensou que não ia dar certo, e a gente quer destruir aquilo, quer matar aquilo, e Deus, ei, eu já fiz esse erro virar um propósito, agora eu vou usar isso aí para a minha glória. Você não destrói isso, você não abandona isso, porque agora eu vou cuidar desse menino. Irmãos, eu quero que você olhe o propósito de Deus na sua vida nessa manhã, porque ela abandonou o menino, foi se sentar longe, e ela diz no verso 16, que eu não vejo o menino morrer, vou te deixar ir para morrer, eu não quero mais saber, e ficou sentada em frente dele, levantou a voz e começou a chorar. Presta atenção, Agar está cheia de autopiedade, Agar está magoada, Agar está frustrada, Agar está se sentindo rejeitada, me mandou embora de casa, minha patroa me chutou, eu estou aqui, meu filho vai morrer, minha vida acabou, era melhor ter sido escrava sem filho lá, que eu estava melhor do que eu estou agora, a minha vida está no terrível, está pior.
Tá uma coisa horrível, ela estava reclamando, ela estava murmurando, ela não estava adorando a Deus, ela não estava numa posição agradável a Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Não é assim que você fica e eu, quando nós estamos lidando com os nossos erros? Não é assim que a gente enfrenta os nossos problemas? E aqui eu estou falando dos problemas, porque é o problema que faz você abandonar o propósito. Meus irmãos, preste atenção, que mais uma vez, Deus mostra que Ele não vai abandonar esse menino, tá bom? Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo aqui, porque no versículo 10, Deus diz para Abraão, deita fora essa escrava e seu filho. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus tirando Sara e Abraão de cena da vida de Agar. Vem cá, Rebeca, por favor. Vem cá, pastora Gel. Vem cá. Rebeca vai fazer o papel de Agar. Rebeca vai fazer o papel de Agar. Está aqui Abraão e Sara, os patrões, né? Está aqui a nossa escrava. Arrumamos ela lá no Egito, quando a gente foi dar aquela viaginha lá. Lembra daquela viaginha que Abraão foi dar, que ele mentiu? Sabe onde é que a gente arruma os problemas? Nos erros que a gente comete. Abraão mentiu, falou, ela é bonita demais, eles vão me matar por causa dela. E então você fala que ela é minha irmã. Por essa mentira, nessa mentirada lá, Abraão arrumou essa escravinha. Trouxe ela para casa, está aqui, está aqui. Agora, presta atenção, quando o filho da escrava nasceu, você não acha que Sara cuidou desse menino com tanto carinho, que Sara era assim com H? Você não acha, não? Porque ela teve o filho para Sara, é ou não é verdade? Quem você acha que ficava mais tempo com aquele bebê no colo? A Sara era um xodó com Ismael, o que significa que Sara estava protegendo Ismael o tempo todo. Sara estava cuidando, arabaxou. Sara estava cuidando de um propósito, sem saber. Ela ia rejeitar esse propósito, Agar ia rejeitar esse propósito, mas nesse momento, Sara e Abraão, e outra coisa, Sara está cuidando de Ismael, e aquele xodó com Ismael e tudo, e Abraão chegava, ei Sara, olha aí o nosso filho, e Deus, estou te olhando, estou só olhando vocês. E o casalzinho de velhinho empolgado com a criança, o que significa que os dois estavam protegendo. Vem cá, Ismael, vem cá. Olha o Ismael com 14 anos lá. O Ismael com 14 anos lá no maior xodó, com Sara e Abraão, protegendo. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, manda essa escrava embora. Você sabe o que Deus estava fazendo? Deixando Ismael com Sara, tirando Abraão e Sara da situação e dizendo para Agar, agora é você que vai ter que cuidar do propósito. A oração dos outros não vai te servir para cuidar do seu propósito. O jejum dos patrões não vai te servir para cuidar do seu propósito. O filho que eu te dei é seu. Eu dei ele para você. O meu propósito é com você. Eu sei que Abraão cometeu um erro, mas eu virei isso um propósito na sua vida. Agora para com a mentalidade de escrava e começa a cuidar do filho que eu te dei, porque eu tenho um propósito na vida dele. Agora presta atenção, Deus tem que tirar Abraão e Sara daquele xodó, daquela proteção, porque quem cuidava de Ismael não era Agar, era Abraão e Sara, e Deus agora falou, manda ela embora, que eu quero ver ela cuidar do Ismael sozinha. E aí, a hora que Deus deixa você cuidar sozinho do propósito da sua vida, o que você faz? Bota ele debaixo de uma árvore para ele morrer. Exatamente, ficou 14 anos nas costas das orações dos outros, 14 anos vendo o propósito crescer e dizendo, eu vou ser famosa, e nunca fiz nada, nunca precisei pagar o preço, porque eles pagavam o preço, eles cuidavam de tudo, e Deus, vou te mostrar, ou você cuida, ou não vai ter história aqui. Deixa eu falar uma coisa para você
Você tem pastor na sua vida? Você tem gente que intercede por você? Trata de cuidar da sua vida você mesmo. Trata de interceder você mesmo, de cuidar, porque o propósito de Deus com você não é pastor que vai defender. Ou você aprende a defender, ou você aprende a defender, ou você não vai passar no teste de Deus. Foi por isso que Deus falou: vai lá, Agar, cuida dele agora, pega na mãozinha dele, sai com ele pelo deserto. E ela não tinha experiência, mentalidade de escrava, mentalidade de receber tudo dos outros, mentalidade de comer da mão dos outros, não tinha experiência de cuidar da sua própria vida. E agora Sara está em casa, Abraão está em casa, e Agar está sozinha no deserto. E ela coloca o filho debaixo da árvore, e agora ela diz: ele vai morrer, e Deus diz: você vai morrer? Você vai aprender a parar de ser escravo, é isso que eu vou te ensinar. Obrigado, Abraão e Sara. Obrigado, podem se sentar, mas vamos continuar aqui. Olha aqui, irmãos, verso 14 diz que Agar sai errante pelo deserto. Aliás, eu vou pedir a Agar para vir aqui de novo, e o Ismael também. Dá a mãozinha para o Ismael. Vai devagarinho andando pelo deserto, cabeça baixa, tristonha, sem saber o que fazer. Dá uma sentadinha no chão aí. Acabou a água, acabou a água. E agora, o que fazer? Acabou a água. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha para esse quadro aqui. Essa mulher não tem experiência de cuidar de ninguém. Aliás, ela não sabe nem onde ela está, porque a palavra de Deus está dizendo: ela saiu errante pelo deserto. Olha para mim. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? O crente que não sabe cuidar do propósito de Deus, ele anda errante pelo deserto. Ele anda errante, ele não sabe onde ele vai, ele não tem direção, porque enquanto ele não aprende a assumir o propósito de Deus e cuidar do propósito, defender o propósito, investir no propósito, Deus não deixa ele achar um caminho. Agar anda errante pelo deserto, é uma mulher que não sabe o que fazer. Irmão, quanto crente não sabe o que fazer? Não sabe se canta, não sabe se prega, não sabe se pelo menos dá o dízimo, não sabe se nem vem na igreja todos os domingos, não sabe nada, não sabe nem orar, não sabe ler a Bíblia, não achou o propósito, não cuida do propósito, não tem aquela visão. Se os irmãos vierem, se tiver reunião dos homens, eu estou crente, se não tiver, eu já desviei. Se tiver reunião das mulheres quarta-feira, eu estou lá, na terça-feira eu estou lá, se não tiver Zoom, eu já zoomei eu mesmo, já dei o Zoom para mim e já sumi, porque não sabe cuidar do propósito de Deus na sua própria vida. Deixa eu te dizer, Deus está olhando se você é crente com pastor ou sem pastor. Se você é crente com igreja ou sem igreja. Se não tivesse mais culto e a gente tivesse que ficar em casa 5 anos, você seria crente depois de 5 anos? Porque quem sabe cuidar do propósito, cuida dele sozinho, sem ninguém ajudar. Cuida sozinho em casa. E agora, irmãos, Agar está andando errante pelo deserto, mas o menino começa a chorar. E olha aqui que eu quero pregar, o verso eu vou começar a pregar agora, que é o versículo 17, que diz que Deus ouviu a voz do menino. Agora eu quero perguntar, por que é que Deus não ouviu a voz de Agar? E ele ouviu a voz foi do menino. Porque o propósito de Deus não é com Agar, o propósito de Deus é com o menino. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus... Às vezes você está reclamando igual Agar. Por que isso aconteceu comigo? Eu estou aqui rejeitada, eu estou aqui entristecida. Você acha que Deus ia ouvir essa voz? A voz da reclamação, da murmuração, da mágoa. E ela reclamando, e Deus me abandonou, e Deus me abandonou. Deus não ouve essa voz. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem hora que Deus não ouve o que a gente fala. Ele não ouve a propósito, porque se ele ouvisse, ia ser ruim para nós. Quem se lembra daqui quando você pediu para casar com aquela pessoa? Aquela que você não casou. Aquela que depois você pediu, agradeceu a Deus 1 milhão de vezes, que Ele não ouviu a sua voz. Quem aqui não se lembra de que você pediu coisas para Deus e reclamou e falou, e Deus fez de conta que não te ouvia, porque Ele sabia que aquilo era ruim? Tem hora que Deus não ouve você, mas deixa eu te dizer, Deus ouviu a voz do menino. Sabe por quê? O propósito em nossa vida fala mais alto para Deus. O verso 17 diz que Deus ouviu a voz do menino 2 vezes. Eu quero dizer algo para você. Deus tolerava a frustração de Agar, a mágoa de Agar, as reclamações de Agar, não por causa de Agar, mas por causa do propósito na vida de Agar.
Sabia que por causa do propósito em nossa vida, Deus é capaz de tolerar certas coisas em nossa vida? Não pense que Deus aceita a gente do jeito que Ele é, que Ele está feliz. Não, Ele está só tolerando por causa de um propósito que Ele tem. Entendeu? Por exemplo, aquele negócio do Velho Testamento, dos homens ter 2 mulheres. Você acha que Deus aprovava aquilo? Ele nunca aprovou aquilo. Ele tolerava. Davi, você acha que Deus tolerou? Deus estava feliz de Davi ter 8 mulheres. Davi tinha 8 mulheres. Deus apenas tolerava. Tem coisa que Deus tolera por causa de um propósito, mas não significa que aquilo não vai nos dar problema. Deus sabe que aquilo está errado. Deus não concorda com aquilo. Não pense que tudo que está na Bíblia é porque tinha que acontecer. Não era para Davi ter 8 mulheres, muito menos para Salomão ter 1000. Mas Deus tolerava por causa do propósito que Ele tinha. Às vezes Deus estende a vida de alguém, não é por causa dela. Eu estou vivendo 90 anos, não é por causa de você, é por causa do propósito que Deus tem na sua vida. Entendeu? E por causa do menino, Deus tolerava uma mulher que não sabia cuidar do propósito. Agar, pode sentar com o seu filhinho, por favor, obrigado. Queridos, agora caminha comigo aqui, no versículo 18, vamos lá. Tem 4 coisas que Deus faz no versículo 18, porque agora Deus defende o propósito. E Deus disse para Agar, verso 17 diz assim: Deus ouviu a voz do menino e o anjo bradou a Agar: que tens, Agar? Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Mais uma vez, Deus ouviu a voz do menino. Meu irmão, por favor, quando você estiver orando, quando você estiver clamando, reclamando, pedindo algo para Deus, deixa eu dizer o que fala mais alto na sua vida. Fala mais alto o projeto de Deus com você. Se eu fosse você, eu chegava diante de Deus e falava assim: eu estou aqui por causa do propósito. Qual é o seu propósito? Eu vim defender o propósito, eu vim conhecer o propósito, eu vim pedir que você faça com que o propósito se esclareça e que ele ande na minha vida. O que eu vim orar pelo propósito. Eu não estou aqui pelas minhas dores, eu não estou aqui pelas minhas carências, eu não estou aqui pelos meus sonhos, eu estou aqui por causa do propósito. Então defenda o propósito na minha vida. Deus ouve essa oração. Se você orar em relação ao propósito, Ele vai ouvir. E aí Deus diz 4 coisas para Agar no verso 18. Primeiro, levanta-te, ergue-te. E olha, é do tipo assim: Agar, se você não quer se animar por causa de você mesma, porque você acha que a sua vida é uma miséria, então se levanta por causa do menino. Presta atenção, se você não quer se animar porque você não vê graça na sua vida, sabe que você não é o centro do universo, você não é o centro do que Deus está fazendo, o centro é o propósito. Se você não quer se levantar por você, levante-se pelo propósito, faça algo pelo propósito. E olha o que Deus faz. Fala na segunda frase: levanta o menino. Vocês estão lendo o versículo 18? Levanta-te, levanta o menino. Isso é, coloca o foco no menino, Agar. Toma o menino pela mão. Você não é o mais importante, o importante é o menino. Coloca o menino diante de você. Vai pegar o menino onde você abandonou. O que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Onde é que está o menino? O que você fez do menino? O que você fez do menino? O menino é o propósito. Esse menino que está nascendo, que pode morrer qualquer hora se você deixar ele sem alimentar, sem cuidar dele. Tem gente aqui que não está defendendo o propósito porque está magoado, está chateado, está não sei o que, está desanimado. Ei, você não é importante. Você não é importante. Quem diz para você que o seu sentimento, o seu bem-estar é importante? Deus criou você com um propósito. Aprenda a defender esse propósito. Deus está falando: levanta-te, levanta o menino. Coloca o menino diante de você e diz: eu estou viva por causa dessa criança, é por causa dele que eu estou aqui. E olha o que Deus diz: toma-o pela mão. Ei, não abandone o menino. Pega na mão do menino. Trabalha com ele, segura ele, defende ele, protege ele, alimenta ele, cuida dele. Meus irmãos, quando eu venho orar aqui, eu não venho orar por causa de mim. Eu não venho orar por causa da igreja, eu não venho orar por causa do ministério, eu venho orar por causa de um propósito. Toda vez que eu venho na presença de Deus, eu trago o menino diante de Deus. Senhor, o Senhor está gerando um menino aqui, eu vim por causa do menino. Deus, eu sou apenas o gerador. Eu sou apenas a mãe que gera esse propósito para o Senhor. Eu não estou aqui por causa da minha saúde, eu não estou aqui por causa dos meus sonhos. Deus, olha aqui o menino, eu vim gerar o menino na tua presença.
Por favor, fica de pé, toda a igreja. Eu vou continuar pregando, mas você vai orar. Você vai botar a mão na sua barriga agora e mandar embora esse espírito que tem roubado o menino. Põe a mão na barriga, se você puder, só para simbolizar aí que tem um propósito de Deus aí. A primeira coisa que eu quero que você diga para Deus é: me perdoa de abandonar o menino. Me perdoa de abandonar esse menino, Senhor. Por causa de quê? Por causa dos meus probleminha. Por causa dos meus probleminha. Meus probleminha de família. Meus probleminha de trabalho. Meus probleminha pessoal. Meus probleminha de minhas emoções. Quem sou eu? Eu sou um idólatra. Eu estou colocando eu mesmo na frente do propósito. Agar não é mais importante que o menino. Agar não vai dar uma grande nação. Quem vai virar uma grande nação é Ismael. Eu não quero saber se Ismael foi um erro. Eu não quero saber. Deus falou: já que você gerou Ismael, eu vou abençoar Ismael. Eu não vou abandonar o propósito que eu tenho na vida dele. Alguém diz para Deus: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pelo menos 3 vezes me perdoa. Porque eu tenho deixado meus problemas fazer eu matar o menino. Aí, Jesus, abandonei o menino, larguei para lá. Não cuido mais. Estou de bico. Estou magoado, estou desanimado, estou na carne, pensando só em mim, cuidando só de mim. Deus está dizendo: arrepende, arrepende, arrepende. Aí onde você está, por favor, diz para Deus: me perdoa. Eu não era nem para estar na igreja, eu era egípcio. Eu não sou da linhagem, mas o Senhor me trouxe e agora me deu um filho para gerar, me deu um propósito para gerar e eu abandonei o propósito. Alguém diz: me perdoa, Senhor. Meus irmãos, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. E essa é a palavra que Ele deu nessa manhã. Alguém tem que se arrepender nesse lugar. Alguém tem que parar de ser o centro do seu relacionamento com Deus. Alguém tem que olhar para o que Deus quer fazer através da sua vida. Alguém tem que dizer: eu estou aqui para te servir, estou aqui para gerar o menino. Mesmo que eu morra depois que o menino nascer, não importa, nasceu. Eu dei à luz o que eu tinha que dar. Eu não sou o mais importante aqui. O importante é o propósito de Deus na minha vida. Ele cumpriu o que Ele me chamou para cumprir. Pode sentar diante do Senhor e continua com a Bíblia aberta, porque nós vamos prosseguir aqui. Olha comigo, por favor. O versículo 18 ainda diz, na última frase, diz assim: Deus diz: ergue-te, toma o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. O que é que Deus está vendo quando Ele olha para Agar? Ele não está vendo Agar, Ele está vendo os milhares de descendentes de Ismael que Deus prometeu a Abraão. Olhe para mim por um minutinho, por favor. Mesmo sentado, põe a mão na barriga, no peito, onde você estiver. Diz comigo essas palavras: Senhor, eu estou aqui dentro da tua casa, porque tu me chamaste para gerar um filho. Senhor, tem um filho sendo gerado aqui dentro. É o propósito do Senhor quando me salvou. Faz a oração comigo e diz: me ensina a investir nesse propósito. Me ensina a proteger. Me ensina a alimentar. Tomar o menino pela mão, alimentar o menino, não deixar o menino morrer. É para isso que eu estou vivo. Agora diz assim: Senhor, tira eu de cena, tira eu da minha frente. Não deixa eu pensar que eu sou o centro desse relacionamento. Amém, queridos? Agora vamos aqui, versículo 19. Como Deus provê. Presta atenção, irmãos. Olhe para mim, por favor. Nada do que Deus fez nesse texto, Ele fez por causa de Agar. Nada. Deus não fez isso por causa de Agar. Para começar, quando o anjo bradou, ele falou: Agar, Deus ouviu a voz do menino. Como que dizendo: e a minha? Não, a sua era só reclamação, Agar. Mas a do menino Ele ouviu. O menino continua clamando. O propósito que eu tenho na tua vida continua clamando. O propósito que eu fiz em você continua clamando. Deus ouviu a voz do menino. Agora olha só. Deus provê para o menino. Versículo 19. Deus abriu os olhos dela e ela viu o poço. E ela foi encher de água o odre e dar de beber ao menino. Preste atenção. Deus provê para o sustento do seu propósito. Irmão, você podia pensar assim:
É claro que Deus não queria que Agar morresse de sede. Mas Deus não está abrindo aquela fonte por causa de Agar. Sabe o que está querendo dizer? Que as provisões que chegam na tua vida não chegam por causa de você. Aquilo que você come, aquilo que você se veste, aquilo que você tem, não é nem por causa de você. É por causa do propósito de Deus na sua vida. Presta atenção, Deus abriu a fonte foi por causa do menino, não foi por causa de Agar. Deus não faz as coisas por causa da gente. Deus faz as coisas por causa do propósito. Alguém diz comigo, Deus não faz as coisas por causa de nós. Ele faz as coisas por causa do seu propósito em nós. Presta atenção, quando Deus abriu os olhos dela e mostrou a fonte, Ele estava provendo para o menino. E aqui o verso 19 diz que Deus abriu os olhos dela, e ela encheu o odre e foi dar água ao menino. Quantas coisas você come da sobra do menino? Presta atenção, irmãos. O carro que eu tenho não é para eu me exibir por aí, é por causa do propósito. O lugar onde Deus me colocou aqui não é para eu dizer por aí, olha quem eu sou. É por causa do propósito. A roupa que eu tenho, o lugar que eu moro nos Estados Unidos, o outro está lá em Caratinga, e você está aqui nos Estados Unidos, ele está lá, mas você está aqui, é por causa do propósito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, irmão, deixa isso entrar no nosso coração. Não viemos para a América para nos exibir, não viemos para a América para trocar dinheiro em dólar, viemos para a América por causa de um propósito, por causa de um propósito. Para de pensar que nós somos importantes, para de pensar que Deus fez alguma coisa por causa de nós, porque o dinheiro que está entrando na nossa conta, que está aumentando lá, não é por causa de mim, não é para mim, tem um propósito. Deus abriu a fonte por causa do menino. É claro que Agar também bebeu da fonte, é claro que Agar também não passou fome, porque você come das migalhas do propósito, é dele que você se alimenta. Você acha que Deus me deu essa revelação na palavra por causa de mim? Para eu me exibir por aí, para eu dizer, olha quão grande pregador eu sou, olha como Deus me revela. Deus me deu isso por causa do propósito de dar comida para o povo dele, que vai ouvir a palavra dele. Isso não tem a ver comigo. Você tem que entender que a unção que vem, a fonte que foi aberta, não tem a ver com você. Como eu sou maravilhoso, olha o que Deus me deu. Meus irmãos, Deus está tentando mostrar para Agar e para nós que Deus valoriza o propósito. Verso 19, Deus abriu os olhos dela e ela viu o poço. Verso 20, Deus estava com o menino. Quer saber de uma coisa? Agar não está mais na situação. Não está, irmão Nami. Quando Deus falou que ouviu a voz do menino, agora ele abre a fonte por causa do menino, agora diz que ele está com o menino. E Agar está ali, olha, está ali de penetra, ela está ali, ela faz parte daquele negócio, ela faz parte, mas ela é secundária. Deus não dirige nenhuma palavra específica para Agar. Deus não fala nada para consolar o coração de Agar. Está entendendo, pastor Eli? Porque Deus está trazendo aquela situação para ensinar Agar a cuidar do propósito, que é o que muitos crentes não aprenderam. E olha só, Deus está com o menino, certo? E aí, Deus faz o seu propósito prosperar, porque agora diz que o menino, ele se tornou flecheiro e se tornou um grande caçador. Morando no deserto, se tornou um flecheiro. Deus proveu para que aquele menino crescesse. Está dizendo que Deus cuidou do menino, que Deus fez o menino se tornar um homem, e Deus estava velando pelo propósito dele na vida de Ismael. E diz que no verso 21 que ele habitou no deserto de Padã Arã. Agora presta atenção, a última menção de Agar nesse texto está no verso 21, e eu gostei muito do que a Bíblia fala de Agar aqui, porque a última coisa que fala que Agar fez foi, e ela procurou uma esposa para o seu filho. É claro que foi uma egípcia, né? Uma mãezinha do Egito, então a minha nora também vai ser, não tem problema. Mas ela está cuidando do propósito. Finalmente Agar não está dizendo que ela foi pedir a Abraão para arrumar uma esposa para o filho. Não está dizendo que ela foi pedir para Sara. Agar aprendeu a cuidar do filho. Mais uma vez. Você já aprendeu a cuidar da razão pela qual Deus te trouxe para a igreja? Alguns de nós estão na igreja por causa da esposa. Ela é crente.
O melhor casamento que eu tenho é ir com ela para a igreja. Não é porque realmente não é porque realmente descobriu um propósito e mesmo que a mulher não fosse para a igreja, ele iria. Você está entendendo? Quando você descobre o propósito, você não quer saber se alguém vai, se não vai. Você descobriu. Você pegou o menino pela mão. É você quem está indo dar água para o menino. É você quem está alimentando o menino. É você quem está cuidando dele. Eu me lembro que às vezes, no Brasil, 8 horas da noite, o que está acontecendo 8 horas da noite na Globo no Brasil? Não, acabou o Jornal Nacional e vai começar a novela. E o culto também começava 8 horas. Algumas vezes eu me lembro de terminar o Jornal Nacional, pegar a Bíbliazinha e botar debaixo do braço. Eu estou falando da época que eu era adolescente, da idade do Nicolas. Botava a Bíblia debaixo do braço, saía pela porta e ia para a igreja. Às vezes eu chegava na igreja. Quantas vezes eu cheguei na igreja sozinho? E o pastor perguntava para mim: meu filho, cadê sua família? Ah, estão em casa. Presta atenção, eu tinha 14 anos de idade. Eu ia para a igreja sozinho, porque eu tinha descobrido o propósito. E eu cuidava do propósito. Eu não esperava que meu pai, vamos gente para a igreja? Não. Às vezes eles ficavam lá vendo a novela. Às vezes eles ficavam vendo outra coisa. I don't care. Às vezes eles iam dormir. Eu não quero saber. Tinha culto segunda, quarta e sexta. Eu estava lá. Eu estava lá por causa do propósito. Olha para mim. Quando você deixa de vir no culto, quando você faz dificuldade, é porque você não sabe ainda o que você tem. Você abandona um menino debaixo de uma árvore e deixa ele morrer. Você nem sabe que tem um filho para cuidar. Sabe esses crentes que têm dificuldade de fazer as coisas na obra de Deus? Não descobriu que ele tem um filho para gerar. E Deus quer ensinar você a gerar o filho. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Salmo 139, verso 16 diz que todos os meus dias foram escritos antes de eu nascer. Isso significa que tem um propósito lá para eu descobrir. Olhe para mim, se foi escrito, eu quero ler o livro. O que é que tem nesse livro que foi escrito quando eu nasci? O que é que tem? Alguém já teve essa ideia? Pois deixa eu dizer para você, quando eu estou orando aqui de madrugada, eu falo assim: abre o livro aí para mim. O que está escrito com o meu nome? Pega o meu livro aí, o anjo que pega o meu livro, por favor, agora. Eu quero ler o que está escrito no livro para mim, no dia 14 de junho de 2020. O que está escrito nesse livro para mim? Alguém está interessado no que está escrito com o livro, com o seu nome? Eu vi um irmão contando que ele foi no céu. Eu acredito nisso. Você não acredita? I'm sorry. Eu acredito nas pessoas que têm visões e revelações no céu. Ele foi lá e tinha a biblioteca e ele viu os nomes e perguntou: o que é esses livros? Ele falou: são um livro das pessoas lá. E os propósitos estão escritos nesses livros. Salmo 139, verso 16. E ele viu os anjos pegando ele e perguntou: quem são esses anjos? Esses anjos são os anjos que cuidam deles. O anjo que cuida dele, ele lê o livro, ele lê o propósito. Fala: hoje ele é suposto estar aqui, hoje ele é suposto fazer isso, hoje é suposto acontecer isso. E nessa época da vida dele, é suposto ele ter alcançado isso. Ei, o anjo lê o propósito. Eles têm acesso aos livros. E tem gente aqui na terra que não está nem ligando, nem lembra que isso existe. Levanta e vive o dia como se é mais um dia de pandemia. Na minha vida, não. Na minha vida é um dia de propósito. Na minha vida é um dia que está escrito no livro. Eu gosto de mencionar a data quando eu venho orar, porque eu falo: Senhor, hoje é 14 de junho. O que está no meu livro aí? Porque Deus é um Deus de data, de calendário. Meu irmão, olha, eu estou tão assim, empolgado com essa mensagem, que eu quero terminar aqui. Mas Jeremias 1,5 diz que antes de tu nasceres no ventre, eu te escolhi e te dei as nações como profeta. Eu tenho um propósito antes de você nascer. Você não sabia quando eu fiz você nascer. Eu já tinha um propósito. Antes, eu já te nasci. Eu já trouxe você com um propósito. É por isso que nós somos resistidos pelos principados espirituais. Porque em Efésios 3,10 diz que a sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades pela igreja. Isso é os propósitos na vida de cada um. À medida que Deus vai realizando, os espirituais ficam assim, as potestades ficam assim. A sabedoria de Deus é revelada aos principados e potestades através da igreja.
mas é a igreja que cumpre o propósito, é a igreja que garra o filho, é a igreja que cuida do chamado de Deus para você. E em último lugar, eu quero dizer uma coisa para você: se algum dia, e algum dia, esse dia vai chegar, você receber uma coroa na cabeça, é só por causa do propósito. Paulo diz: acabei o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora me aguarda a coroa. Eu cumpri o propósito, agora me aguarda a coroa. Irmão, fica de pé onde você estiver. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar. Nós precisamos orar agora pelo menino. Pelo menino. Pelo menino. Eu queria fazer algo diferente nessa manhã. Preste atenção, enquanto a pastora está tocando aqui, eu queria pedir só os homens da igreja, só os homens para virem ao altar. Pode virem com a sua máscara e pode ficar em lugares separadinhos. Só os homens podem vir aqui, por gentileza. Só os irmãos. Porque assim eu posso orar por todos, depois vai vir só as irmãs. Só os homens, pode ter a sua distância, pode ficar com a sua máscara, mas nós vamos orar juntos aqui, nesse altar. Eu quero que você apresente a Deus, pergunte para Deus. Pode chegar mais pertinho os que chegarem primeiro, para dar espaço para os irmãos atrás. Só os homens, todos eles. Eu quero que vocês orem pelo propósito da vida de vocês. Primeiro olhe para mim, antes de orar. Só um minutinho, olhe para mim, antes de orar. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Aqui o nome é Silvio, aqui o nome é Júlio, aqui o nome é Marquinhos, aqui o nome é Vavá, aqui o nome é Jorge. Deus deu um nome e tem um livro. Você já orou por esse livro? Eu queria que você orasse por esse livro, com um nome, e perguntar para Deus: eu queria saber como é que eu estou seguindo. Se eu estou seguindo o livro, se eu estou cumprindo o que está no livro, o que está faltando para eu cumprir o que está no livro? Alguém levanta as mãos, 2 mãos nesse lugar, por favor. Oh, aleluia. Diz assim: Deus tem um propósito na minha vida. Eu quero que você ore só pelo propósito nessa manhã. Deus bendito. Eu quero que você peça a Deus só uma coisa: me revela. Abre os meus olhos para o menino. Tira os meus olhos dos homens ao meu redor, dos meus amigos, dos meus colegas, do meu casamento. Tira os meus olhos do meu trabalho, põe os meus olhos no propósito. Nessa manhã eu intercedo pelo propósito na vida de cada homem que está nesse altar. Eu reclamo agora que o Espírito da revelação, que o anjo da revelação caminhe por entre esses homens e reavive na mente, no coração de cada marido, de cada homem que está nesse altar, o propósito, o menino que Deus chamou você para gerar. Eu quero que você diga: Deus, quantas vezes eu não tenho cuidado desse menino, não tenho. Eu não tenho entendido direito esse menino, eu tenho deixado ele morrer de fome. Eu não tenho alimentado ele, eu tenho deixado ele para lá. Deus, eu quero cuidar do menino, tomar ele pela mão. Eu quero cuidar do propósito da minha vida. Seu propósito não depende da sua esposa, não depende dos seus filhos, não depende do seu trabalho, depende de você e o Senhor. É um propósito pessoal, específico. Eu abençoo os homens nesse momento. Homens, diga para Deus: Senhor, eu quero o propósito. Eu quero o propósito. Isso significa que você não precisa da sua mulher te chamar para vir para a igreja. Isso significa que você não precisa de pastor te chamar. Você não precisa, você mesmo tem um propósito para cuidar dele. E você está diante de Deus dizendo: eu assumo o menino. Eu assumo, eu quero cuidar do propósito. Eu abençoo as mãos que estão erguidas. Eu declaro agora uma unção que vem de conhecimento, de cura. Esqueça os problemas, qualquer que sejam os problemas. Eu abençoo você com graça para cuidar do seu propósito. Responsabilidade, amor pelo propósito. Eu quero liberar sonhos. Todas as mãos que estão erguidas, libero sonhos, onde Deus revela para você o que Ele te chamou para fazer, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você viva. Eu te abençoo nesse altar com a visão do propósito. Eu te abençoo com amor pelo propósito. Eu te abençoo com a revelação do propósito. Quem recebe isso nessa manhã pode glorificar Deus um minutinho e dizer: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu vou assumir o meu lugar. Eu já tenho assumido, mas eu vou assumir mais ainda. Eu vou assumir esse propósito. Eu vou assumir esse propósito na minha vida. Eu vou assumir. Eu te abençoo nessa manhã com esta bênção. Você pode ir voltando, glorificando ao Senhor. Enquanto isso, as irmãs podem se preparar para vir ao altar. Só as irmãs podem vir. Nós vamos fazer a mesma oração agora só pelas irmãs aqui. Você pode vir. Quero orar por você como esposa, como mulher, como
uma filha como uma mãe. Qual é o propósito? 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 Alguém começa a dizer: Deus, às vezes eu não cuidei do propósito. Deus, às vezes eu olhei só para os meus problemas. Rejeitada, mal amada, não tive atenção ou isso ou aquilo. Deus, eu não preciso disso. Deus, eu preciso cuidar do menino. Eu preciso pegar o menino pela mão. Eu preciso alimentar o menino. O menino está dentro de mim. O Senhor me chamou para gerar esse menino. É um propósito espiritual. É um chamado que o Senhor me deu. Eu preciso cuidar dele eu mesmo. E eu estou nesse altar nessa manhã para cuidar do meu propósito. Eu quero orar para que Deus abra os livros de cada mulher que está aqui. Fabrícia, Rebeca, Glenda, Jucimara, Eliane, Emilácia, Marcela. Cada nome tem um livro lá. Eu quero que você ore pelo livro e diga: Deus, me mostra. Me mostra o que está escrito no meu livro. O que está escrito lá, Senhor? Era só para eu ser esposa? Era só para eu cozinhar? Era só para eu limpar a casa? Era isso? Claro que não era. Claro que não era. Era só para eu criar meus filhos? Claro que não era. Não era só esse o propósito. Deus te chamou para ser uma profeta, Deus te chamou para ser uma pregadora, Deus te chamou para ser uma mulher de Deus, Deus te chamou para ser esposa de um homem santo, Deus te chamou para ser uma tocha de fogo, Deus te chamou para transformar o mundo, para influenciar outras mulheres. Eu te abençoo com o propósito. Agora eu peço que o Senhor cure as dores da Agar que está nesse altar. Agar que se sente sozinha, a Agar que se sente rejeitada, a Agar que está olhando para os seus problemas. Vem agora o sangue para curar. E você diz: eu esqueço as minhas dores, eu esqueço toda a rejeição e eu vou cuidar do menino, Senhor. Eu vou cuidar daquilo que às vezes pareceu um erro, mas agora o Senhor tornou num propósito. E eu aqui estou diante do Senhor. E eu recebo graça agora, eu ministro graça em cada mulher que está nesse altar. Não só para ser mãe e esposa, mas para cumprir o propósito. O propósito do Senhor. Eu te abençoo nessa manhã. Eu te abençoo nessa manhã. Eu te abençoo nessa manhã. E você diz: eu recebo o propósito. Eu recebo o propósito. Eu vou defender o propósito. Eu vou cuidar do propósito. E eu te abençoo nessa manhã com isso. Em nome do Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Quando Deus decide, Deus levanta do seu trono para te ouvir. Abre o céu na mesma hora para te servir. O milagre acontece, pois a mão de Deus está lutando a seu favor. O impossível acontece em sua vida, todo mundo vê que Deus sempre te amou e escolheu.